Capítulo 3. Postado, adjetivo, em pé, parado. Não consigo contar o número de vezes que ele ficou postado diante de mim, as mãos na cintura. Na verdade, fico nervosa só de pensar. Do Dicionário Pessoal de Caroline Trent. Caroline tossiu a noite toda. Tossiu durante o amanhecer, tossiu enquanto o céu se tornava de um azul radiante, parando apenas para checar seu coletor de água sobre o parapeito. Maldição, nada. Teria ficado feliz com apenas algumas gotas de chuva ou orvalho. Sua garganta parecia em chamas. Mas com a garganta dolorida ou não, seu plano funcionara maravilhosamente bem. Quando abriu a boca para testar a voz, o som que saiu teria envergonhado um sapo. Na verdade, ela achava que o próprio sapo teria ficado envergonhado se fizesse um barulho como aquele. Sem dúvida, Caroline conseguira se tornar temporariamente muda. Aquele homem poderia lhe fazer as perguntas que quisesse. Ela não seria capaz de responder nada. Só para garantir que seu sequestrador não pensaria que ela estava fingindo a aflição que sentia, Caroline abriu bem a boca e olhou no espelho, inclinando a cabeça para que a luz do sol iluminasse sua garganta. Estava bem vermelha. A garganta dela parecia realmente monstruosa, e as olheiras que desenvolvera por ficar acordada a noite toda tornavam sua aparência ainda pior. Caroline quase pulou de alegria. Se ao menos houvesse um modo de fingir uma febre, aquilo ainda faria parecer mais doente. Ela supôs que poderia colocar o rosto próximo a uma vela, na esperança de que sua pele ficasse anormalmente quente. Mas se ele entrasse, seria difícil explicar por que havia uma vela acesa no quarto em uma manhã tão clara. Não, a garganta fônica teria que bastar. Mesmo se não bastasse, Caroline não teria escolha, porque já podia ouvir os passos do homem cada vez mais próximos. Ela atravessou o quarto correndo e se jogou na cama, puxando as cobertas até o queixo. Tossiu mais algumas vezes, então beliscou as bochechas para deixá-las vermelhas e tossiu um pouco mais. Cof, cof, cof. A chave girou na fechadura. Cof, cof, cof. Estava maltratando a própria garganta, mas queria fazer uma bela encenação quando ele entrasse. Então outra chave girou na segunda fechadura. Maldição! Tinha esquecido que havia 2 fechaduras na porta. Cof, cof, cof. Santo Deus, que barulho infernal é esse? Caroline ergueu os olhos e, se já não estivesse muda, teria perdido a voz. Seu sequestrador parecia arrojado e perigoso no escuro, mas de dia era capaz de fazer Adonis se sentir envergonhado. De certo modo, ele parecia mais alto à luz do dia e mais forte também, como se as roupas mal contivessem a força de seu corpo. Os cabelos negros estavam elegantemente penteados. Os cabelos negros estavam elegantemente penteados. No entanto, um cacho rebelde caía sobre sua sobrancelha, e os olhos eram de um cinza claro, mas aquela era a única característica inocente deles. Pareciam já ter visto muita coisa na vida. O homem a agarrou pelo ombro, seu toque fazendo queimar a pele dela através do vestido. Ela arquejou, mas disfarçou tossindo mais um pouco. Acho que lhe disse ontem à noite que já me cansei dessa sua encenação. Caroline fez que não com a cabeça depressa, segurou o pescoço com as mãos e tossiu de novo. Se você acha por um momento que eu acredito... Ela abriu bem a boca e apontou para a garganta. Não vou olhar para sua garganta, sua pequena... Ela apontou de novo, dessa vez indicando a garganta com o dedo em um gesto de urgência. Ah, muito bem. Com os lábios cerrados, o homem se virou e atravessou o quarto com passos firmes e tirou uma vela do castiçal. Caroline observou com interesse indisfarçado enquanto ele acendia a vela e se aproximava da cama. Ele se sentou perto dela, o peso de seu corpo afundando a lateral do colchão. Caroline rolou um pouco na direção dele e apoiou a mão para se deter, e encostou na coxa dele. Cof. Caroline chegou muito perto de fugir para o lado da cama. Ah, pelo amor de Deus, já fui tocado por mulheres mais atraentes e mais interessantes que você, disse o homem, irritado. Não precisa ter medo, posso deixá-la na penúria para fazer com que diga a verdade, mas não a violarei. Por mais estranho que pudesse parecer, Caroline acreditava nele. Apesar de sua inclinação óbvia ao rapto, o homem não parecia do tipo que possuía uma mulher contra a vontade dela, e, inexplicavelmente, ela confiava nele. O homem poderia tê-la machucado, poderia até tê-la matado, mas não fizera nada disso. Caroline sentia que ele tinha um código de honra e de moral que faltara aos tutores dela. E então, instou ele. Caroline se aproximou minimamente do lado em que ele estava na cama e pousou as mãos de forma recatada no colo. Abra. Ela pigarreou, como se fosse necessário, e abriu a boca. O homem aproximou a chama do rosto dela e espiou. Depois de um instante, ele recuou e Caroline fechou a boca e ergueu os olhos para ele
com um ar de expectativa. A expressão dele era soturna. Parece que alguém usou uma navalha em sua garganta, mas acredito que você saiba disso. Caroline assentiu. Imagino que tenha passado a noite acordada, tossindo. Ela voltou a sentir. O homem fechou os olhos por uma fração de segundo, além do necessário antes de dizer: Você conquistou a minha admiração relutante por isso. Infligir tamanha dor a si mesma apenas para escapar de algumas perguntas mostra uma dedicação sincera à causa. Caroline o encarou com sua melhor expressão de ultraje. Infelizmente para você, escolheu a causa errada. Tudo o que ela conseguiu fazer dessa vez foi encará-lo com uma expressão vazia, mas ao mesmo tempo honesta. Não tinha ideia da causa a qual ele se referia. Tenho certeza de que você ainda consegue falar. Ela balançou a cabeça. Tente. Ele se inclinou para a frente e a encarou com uma expressão tão dura que Caroline se encolheu. Por mim. Ela balançou a cabeça de novo, dessa vez mais rápido, muito rápido. O homem chegou ainda mais perto, até seu nariz quase encostar no dela. Tente. Não. Ela abriu a boca para dizer e teria gritado, mas na verdade não saiu nenhum som. Você realmente não consegue falar, disse ele, parecendo surpreso. Ela tentou fuzilá-lo com seu melhor olhar de que diabo você acha que eu estaria tentando dizer se pudesse falar, mas tinha a sensação de que o sentimento era um pouco complexo demais para ser transmitido em uma única expressão facial. O homem se levantou de repente. Voltarei em um instante. Caroline não pôde fazer nada além de ficar olhando para as costas do homem enquanto ele deixava o quarto. Blake suspirou irritado enquanto abria a porta de seu escritório. Maldição, estava ficando velho demais para aquilo. 28 anos talvez ainda parecesse pouca idade, mas 7 anos trabalhando para o departamento de guerra eram bastante para deixar qualquer um prematuramente cansado e exaurido. Ele vira amigos morrerem. A família sempre se perguntava por que vivia desaparecendo por longos períodos e sua noiva. Blake fechou os olhos sentindo o sofrimento e a revolta o dominarem. Marabelle não era mais sua noiva. Ela não era mais noiva de ninguém e dificilmente se tornaria, já que estava sepultada nas terras da família, em Cotswolds. Quando a conhecera, Marabelle era tão jovem, tão linda e tão brilhante. Na verdade, Blake achara incrível se apaixonar por uma mulher cujo intelecto superava o dele. Ela fora um prodígio, um gênio nos idiomas, por isso fora recrutada ainda tão jovem pelo departamento de guerra. Então ela recrutara Blake, seu vizinho de longa data, coproprietário da casa da árvore mais bem mobiliada da Inglaterra e parceiro nas aulas de dança. Os dois cresceram juntos, se apaixonaram juntos. Mas Marabelle morrera sozinha. Não, pensou Blake, isso não era de todo verdade. Marabelle apenas morrera. Ele é quem fora deixado sozinho. Blake continuara a trabalhar para o departamento de guerra por vários anos e disse a si mesmo que era para vingar a morte dela, mas com frequência se perguntava se não era apenas porque não sabia o que mais poderia fazer e seus superiores não queriam dispensá-lo. Após a morte de Marabelle, ele se tornara temerário. Não se importava mais se viveria ou morreria. Logo, assumira riscos idiotas em nome do país, e esses riscos tinham valido a pena. Nunca falhara em missão alguma. É claro que também fora baleado, envenenado e jogado de amurada de um navio, mas isso não importava para o departamento de guerra, tanto quanto a perspectiva de perder seu agente mais brilhante. Mas agora, Blake estava tentando deixar a raiva para trás. Não havia uma forma de conseguir esconder a dor que sentia, mas lhe pareceu que talvez tivesse uma chance de acabar com aquele ódio intenso por um mundo que roubara dele seu verdadeiro amor e sua melhor amiga. E o único modo de fazer isso era abandonar o departamento de guerra para pelo menos tentar levar uma vida normal. Mas primeiro ele precisava encerrar aquele último caso. O responsável pela morte de Marabelle havia sido um traidor como Oliver Prowhite. Aquele traidor fora executado e Blake estava determinado a fazer com que Prowhite também terminasse na forca. No entanto, para isso ele precisava extrair algumas informações de Carlota de Leon, maldita mulher. Blake não acreditara nem por um minuto que ela desenvolvera subtendimente alguma doença estranha e terrível que lhe tirara a capacidade de falar. Não, era provável que a atrevida tivesse passado metade da noite tossindo para deixar a garganta em carne viva, mas quase valera a pena o aborrecimento só para ver a expressão de choque dela quando tentara gritar não para ele. Blake teve a impressão de que ela esperava ser capaz de emitir algum som. Ele riu. Torcia para que a garganta dela estivesse queimando como fogo do inferno. A mulher não merecia menos do que isso. Ainda assim, ele tinha um trabalho a fazer. Aquela missão seria a última de Blake para o departamento de guerra.
E embora o que ele mais desejasse fosse se aposentar e desfrutar permanentemente da paz e da tranquilidade de Seacrest Manor, estava determinado a não se contentar com nada menos que o sucesso daquela tarefa. Carlota de Leon falaria e Oliver Prewitt seria enforcado. Então Blake Ravenscroft se tornaria apenas um entediado cavalheiro do campo, destinado a viver em uma tranquilidade reservada. Talvez ele começasse a pintar, ou criasse cães de caça. As possibilidades eram infinitas e infinitamente tediosas. Mas, por enquanto, ele tinha um trabalho a fazer. Com uma determinação implacável, Blake recolheu 3 penas e um vidro pequeno de tinta e várias folhas de papel. Se Carlota de Leon não pudesse lhe contar tudo o que sabia, poderia muito bem escrever. Caroline sorria de orelha a orelha. Até ali sua manhã tinha sido um sucesso. Seu sequestrador agora estava convencido de que ela não conseguia falar. E Oliver... só pensar no que Oliver estaria aprontando naquele exato momento a fez sorrir ainda mais. Gritando a plenos pulmões era o mais provável e eventualmente jogado um jarro em cima do filho. Nada valioso, é claro. Oliver era calculista demais em seus ataques de raiva para destruir qualquer coisa que tivesse real valor financeiro. Pobre Percy. Caroline quase sentia a pena dele. Quase. Era difícil nutrir alguma simpatia pelo rapaz obtuso e desajeitado que tentara abusar dela na noite anterior. Caroline estremeceu a pensar em como teria se sentido se Percy tivesse sido bem-sucedido em sua empreitada. No entanto, ela ainda tinha a sensação de que, se algum dia conseguisse sair do domínio do pai, Percy seria um ser humano minimamente decente. Não que ela fosse querer vê-lo com frequência, é claro, mas ele, por certo, não era o tipo de homem que ficaria atacando mulheres inocentes se o pai não tivesse lhe dado ordens para fazer isso. Nesse momento, Caroline ouviu passos no corredor, apagou rapidamente o sorriso do rosto e levou uma das mãos ao pescoço. Quando seu sequestrador entrou no quarto de novo, ela estava tossindo. Tenho um presente para você, disse ele, a voz perigosamente animada. Caroline inclinou a cabeça em resposta. Olhe para isso. Papel, pena, tinta. Não é empolgante? Ela piscou várias vezes, confusa, fingindo não compreender. Maldição. Não tinha pensado nisso. Não haveria como convencê-lo de que ela não sabia escrever. Claramente era uma mulher bem educada. E não era preciso dizer que ela não conseguiria dar um mau jeito no pulso nos próximos 3 segundos. É claro, disse ele com uma solicitude exagerada. Você precisa de algo em que se apoiar. Que indelicado da minha parte não pensar em suas necessidades. Espere, aqui está um mata-borrão da escrivania. Deixe-me colocá-lo bem no seu colo. Está confortável? Ela encarou irritada, pois preferia a raiva dele ao sarcasmo. Não, espere, deixe-me afofar os seus travesseiros. Ele se inclinou para a frente e Caroline, que já estava farta daquela atitude exageradamente solícita, tossiu em cima da boca e do nariz de Blake. Quando o homem se afastou bastante para encará-la, furioso, o rosto dela era a imagem do mais completo arrependimento. Vou ignorar o que você acabou de fazer, sibilou ele, e deveria ficar eternamente grata por isso. Caroline apenas baixou os olhos para os apetrechos de escrita em seu colo, enquanto tentava desesperadamente bolar um novo plano. E então, vamos começar? Ela sentiu a têmpora direita coçar e levou a mão para fazer isso. A mão direita. Foi quando lhe ocorreu. Caroline sempre usara mais a mão esquerda quando era mais nova. Os professores a repreendiam, gritavam e insistiam, tentando fazê-la aprender a escrever com a mão direita. Eles a haviam chamado de bizarra, anormal e ímpia. Um professor particularmente religioso chegara até mesmo a se referir a ela como cria do demônio. Caroline tentara aprender a escrever com a mão direita. Deus, como se esforçara! Mas embora conseguisse segurar a pena de forma natural, nunca escrevera nada além de uns garranchos ininteligíveis. Mas, com exceção dela, todo mundo escrevia com a mão direita, insistiam seus professores. Com certeza, ela não queria ser diferente. Caroline tossiu para disfarçar o sorriso. Nunca antes se sentira mais encantada por ser diferente. Aquele homem esperava que ela fosse destra, como ele próprio, e o resto de seus conhecidos sem dúvida eram. Ora, ela ficaria feliz em dar a ele o que ela queria. Caroline pegou a pena com a mão direita, molhou a ponta na tinta e encarou com uma expressão entediada. Fico feliz por você ter decidido colaborar, disse o homem. Tenho certeza de que achara mais benefícios para a sua saúde. Caroline bufou e revirou os olhos. Muito bem, então, continuou ele, encarando com um olhar perspicaz. Conhece Oliver Prewitt? Não adiantaria negar nisso. Ele a vira saindo de Prewitt Hall na noite anterior. Como era melhor não desperdiçar sua arma secreta com uma pergunta tão simples, ela sentiu. Há quanto tempo conhece? Caroline parou para pensar. Não tinha ideia de há quanto tempo.
Carlota de Leon vinha trabalhando para Oliver, se é que esse fosse mesmo o caso, mas ela suspeitava que o homem à sua frente com os braços cruzados também não sabia a resposta. Era melhor falar a verdade. A mãe dela sempre dizia, e Caroline não via nenhum motivo para não fazer isso naquela hora. Seria mais fácil se manter fiel às histórias que contasse, se elas fossem os mais verdadeiras possível. Vamos ver. Ela morava com Oliver e Percy havia 1 ano e meio, mas o conhecia há mais tempo. Caroline levantou 4 dedos, pois ainda queria salvar o triunfo da letra inteligível para uma resposta mais complexa. 4 meses? Ela balançou a cabeça negando. 4 anos? Caroline assentiu. Santo Deus! Exclamou Blake. Eles não faziam ideia de que o White tinha contrabandeado informações diplomáticas há tanto tempo. Tinha imaginado 2 anos, talvez 2 e meio. Quando Blake pensava em todas as missões que haviam sido comprometidas, sem falar nas vidas que provavelmente tinham sido perdidas por causa da traição de White, tantos colegas dele mortos e a pessoa que mais amava, Blake ardia de raiva e culpa. Diga-me a verdadeira natureza da relação de vocês, ordenou ele, a voz tensa. Dizer a você, ironizou Caroline apenas com o movimento dos lábios. Escreva, brandou Blake. Ela respirou fundo, como se estivesse preparando para uma tarefa terrível, e começou a escrever com dificuldade. Blake piscou, e o fez de novo. Ela ergueu os olhos para ele e sorriu. Em que língua do demônio você está escrevendo? Quis saber Blake. Caroline recuou o corpo, claramente afrontada. Para sua informação, não leio espanhol, portanto faça a gentileza de escrever a resposta em inglês, ou se preferir, em francês ou latim. Ela acenou com o dedo na direção dele e fez um movimento que Blake não conseguiu decifrar. Repito, esbravejou ele. Escreva a verdadeira natureza de sua relação com Oliver White. Ela apontou para cada um dos rabiscos. Blake hesitava em chamá-los de palavras, lenta e cuidadosamente, como se estivesse ensinando algo novo para uma criança pequena. Senhorita de Leon. Ela suspirou e, dessa vez, voltou a formar palavras sem som enquanto apontava para os rabiscos. Não faça leitura labial, mulher. Ela deu de ombros. Escreva de novo. Os olhos da jovem mostraram um lampejo de irritação, mas ela fez o que ele pedia. Dessa vez, os resultados foram ainda piores. Blake cerrou os punhos para evitar esganá-la. Eu me recuso a acreditar que você não sabe escrever. Ela abriu a boca, ultrajada, e apontou furiosamente para as marcas de tinta no papel. Chamar isso de escrita, madame, é um insulto a toda e qualquer pena e tinta desse mundo. A jovem levou a mão à boca e tossiu, ou riu. Blake semicerrou os olhos. Então se levantou e atravessou o quarto até a penteadeira. Ele pegou o caderninho, o que estava cheio de palavras difíceis, e acenou com o objetivo no ar. Se você tem uma letra tão horrível, então explique isto, vociferou Blake. Ela o encarou como se não compreendesse, o que enfureceu ainda mais. Blake voltou para o lado de Caroline e se aproximou ainda mais dela. Estou esperando, grunhiu. Ela recusou e voltou a tentar dizer, sem emitir som, algo que ele não conseguia decifrar. Acho que não estou entendendo. Àquela altura, o tom dele deixara de ser furioso e passaram para um terreno mais perigoso. A jovem começou a fazer vários movimentos esquisitos, apontando para si mesma e balançando a cabeça. Está tentando me dizer que não foi você que escreveu essas palavras? Ela sentiu vigorosamente. Então quem foi? Ela voltou a falar as palavras sem som que Blake não compreendeu. Palavras que ele tinha a impressão de que ela pretendia que ele não compreendesse. Blake suspirou, cansado, e foi até a janela pegar um pouco de ar fresco. Não fazia sentido que ela não pudesse escrever de forma legível e, se de fato não conseguisse, então quem escrevera no caderno e o que aquilo significava? A mulher dissera, quando ainda conseguia falar, que era apenas uma coleção de palavras, o que era obviamente uma mentira. Ainda assim, ele fez uma pausa. Tiveram uma ideia. Escreva o alfabeto, ordenou. Ela revirou os olhos. Agora, ordenou. A jovem franziu o senho com desprezar enquanto cumpria a ordem. O que é isso? O que é isso? Perguntou Blake, levantando o pote cilíndrico para as penas que encontrou no parapeito da janela. Água foi a palavra que ela formou com os lábios. Era interessante como ela conseguia se fazer entender algumas vezes. Ele deixou escapar um som de escarnio e devolveu o pote para o parapeito. Qualquer tolo pode ver que não vai chover. Ela deu de ombros, como se dissesse, pode ser que chova. Terminou? Caroline assentiu e conseguiu parecer ao mesmo tempo muito irritada e muito entediada. Blake voltou para o lado dela e olhou para baixo. As letras M, N e O mal eram reconhecíveis e ele supôs que poderia ter decifrado a letra C, se sua vida dependesse disso. Mas quanto ao resto,
Blake estremeceu. Nunca mais arriscaria a própria vida e, neste caso, a sua sanidade pelo bem da Inglaterra. Jurara ao departamento de guerra que estava fora, mas eles o adularam e insistiram até Blake concordar em aceitar aquela última missão. Seus superiores disseram que, por ele viver muito perto de Bournemouth, poderia ficar atento às atividades de White. Sem levantar suspeitas, insistiram que precisava ser Blake Ravenscroft. Ninguém mais seria capaz de fazer o trabalho. Então Blake concordara, mas ele nunca pensara que acabaria como babá de uma espiã metade espanhola, estranhamente atraente e com a pior letra na história do mundo civilizado. Gostaria de conhecer sua governanta, murmurou ele, e de dar um tiro nela. A senhorita de Leon deixou escapar outro som estranho, e, dessa vez, Blake teve certeza de que fora uma risadinha. Para uma espiã traiçoeira, ela até tinha um senso de humor decente. Você, disse Blake, apontando para ela, não se mexa. Ela plantou as mãos nos quadris e o encarou como se ele fosse um tolo, como se dissesse, para onde eu iria? Volto logo. Blake saiu rapidamente do quarto, lembrando-se apenas do último minuto de trancar a porta. Maldição! Estava ficando tolerante demais. Era porque ela não parecia uma espiã, racionalizou. Havia algo diferente nela. A maioria das pessoas na linha de trabalho dele trazia uma expressão vazia no olhar, como se tivessem visto demais, mas aqueles olhos azuis esverdeados dela... Bem, se fosse possível deixar de lado a vermelhidão dos olhos pela ausência de sono, Blake enrijeceu o corpo e baniu o pensamento da mente. Não tinha que ficar pensando nos olhos dela. Não tinha que ficar pensando em mulher nenhuma. 4 horas depois, Blake estava pronto para admitir a derrota. Forçara a mulher a tomar 6 bulis de chá, o que resultou apenas em gestos enlouquecidos da parte dela, que ele acabou interpretando como saia do quarto para que eu possa usar o urinol. Mas ela ainda não havia recuperado a voz, ou, se havia, tinha muito talento para escondê-la. Blake fora tolo bastante para tentar fazê-la usar pena e tinta mais uma vez. A mão da mulher se movera com graça e velocidade, mas os traços que fizeram no papel pareciam-se apenas com pegadas de pássaros. E, maldita fosse a abusada, ela parecia estar tentando conquistar as graças dele. Pior, estava sendo bem-sucedida. Quando Blake reclamou de falta de habilidades comunicativas dela, a jovem dobrara uma das folhas de papel rabiscadas na forma de uma ave estranha e jogara na direção dele. O pássaro de papel voou suavemente pelo ar e, como Blake saiu do caminho, pousou com suavidade no chão. Muito bem, comentou Blake, impressionado e mesmo contra a vontade, já que sempre gostara de brinquedinhos como aquele. Ela sorriu, orgulhosa, dobrou outra folha no formato de um pássaro e mandou esse direto para a janela. Blake sabia que deveria repreendê-la por desperdiçar seu tempo, mas queria ver como aquele brinquedinho se saía do lado de fora. Ele se levantou da mesa, foi até a janela e avistou o pássaro de papel bem no momento em que ele descia em espiral no meio de uma roseira. Temo que tenha sido abatido pelas plantas, disse Blake, virando-se para encarar a mulher. Ela o olhou com irritação e foi até a janela. Está vendo? Perguntou Blake. Caroline fez que não com a cabeça. Ele se inclinou mais perto para ela. Bem ali, disse apontando, no roseiral. Ela endireitou o corpo, levou as mãos aos quadris e lançou um olhar sarcástico para ele. Como ousa debochar das minhas roseiras? Ralhou ele. Ela fez um gesto com as mãos que imitava tesouras cortando. Acha que precisam ser podadas? A jovem sentiu enfaticamente. Uma espiã que gosta de jardinagem, disse Blake para si mesmo. As maravilhas nunca cessarão? Ela levou a mão em concha ao ouvido para demonstrar que não escutara. Devo acreditar que você seria capaz de fazer um trabalho melhor? Ironizou ele. A jovem sentiu de novo e voltou para a janela a fim de dar outra olhada nas roseiras, mas Blake não a viu se aproximando e se afastou da janela no mesmo instante. Os dois se chocaram e ele a segurou pelos braços para que ela não cambaleasse. Em seguida, cometeu o erro de olhar nos olhos da mulher. Eram suaves, límpidos e que Deus o ajudasse. Não estavam dizendo não. Blake se inclinou para a frente, apenas uma fração de milímetro, à vontade de beijá-la, maior do que a vontade de respirar. Ela entreabriu os lábios e deixou escapar um arquejo baixo de surpresa. Ele se aproximou mais. Desejava aquela mulher. Desejava Carlota. Maldição, como pudera esquecer mesmo por um segundo? Ela era uma espiã, uma traidora, totalmente sem moral e sem escrúpulos. Blake a empurrou para longe e saiu pisando firme em direção à porta. Isso não voltará a acontecer, disse ele, a voz tensa. Ela pareceu espantada demais para responder. Blake praguejou baixinho e saiu do quarto, batendo a porta e trancando-a. Que diabo iria fazer com ela?
Pior, que diabo iria fazer consigo mesmo? Ele balançou a cabeça enquanto descia as escadas. A situação estava se tornando absurda. O interesse de Blake nas mulheres não ia além das razões mais básicas, e, mesmo para aquilo, Carlota de Leon era terrivelmente inapropriada. Afinal, Blake não tinha a menor vontade de acordar com a garganta cortada, ou de não acordar mais, como talvez fosse o caso. Ele precisava se lembrar de quem ela era, e precisava se lembrar de Marabelle. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!